Boa tarde, estamos aqui em mais um momento, Você Inova, toda segunda-feira às 12 horas. Estamos aqui ao vivo e juntos. Desde já eu agradeço a quem pode assistir e a quem irá assistir posteriormente. É um momento onde vocês escolhem o tema um dia anterior, no domingo, e daí na segunda-feira eu faço aqui essa live com vocês. Podem escrever à vontade aqui as mensagens, as dúvidas que a gente vai compartilhando. Então o tema escolhido foi desenvolvimento humano. Foi o tema que mais foi votado, foi desenvolvimento humano. Então vamos falar um pouquinho do que é o desenvolvimento humano. O que é você se desenvolver? Lembrando que antes de se desenvolver, nós precisamos nos autoconhecer. Para chegar aqui nesse momento a conversar com vocês, estar aqui com vocês, eu precisei me autoconhecer, me desenvolver, me especializar para que eu consiga passar uma mensagem aqui coerente, uma mensagem especial para vocês. Então, quando a gente fala, de desenvolvimento humano, ele quer dizer que não tem fim. A gente sempre vai estar nos desenvolvendo, nos conhecendo, crescendo, evoluindo. A gente sempre vai estar num caminho da evolução. Ela nunca terá fim. Quanto mais a gente aprende um tema, mais a gente vai descobrir que falta muito. Mas isso não quer dizer que a gente precisa se culpar, que a gente precisa se cobrar, sobre o nosso desenvolvimento. A gente pode seguir o caminho, porque ele é eterno, fluido e contínuo. O que a gente não pode é desistir durante a jornada, A gente pode mudar. Quando a gente olha algum assunto, algum tema, a gente observa que aquilo não faz mais parte da nossa vida e com isso a gente pode mudar, de opinião, já sentiu que já aprendeu bastante daquele assunto, então vai para o próximo. Por que é tão importante fazer isso? Porque quando a gente se conhece, a gente não se importa com julgamentos alheios. Quando a gente se conhece, a gente sabe onde a gente quer ir e onde a gente quer chegar. A gente não fica somente se comparando com o próximo, se comparando com as pessoas, a ponto de dizer por que elas conseguiram e eu não, porque a gente sabe que nossa jornada é única. Nós somos seres individuais. Deus deu uma vida para cada um. Então, a gente tem que viver a vida individualmente, com os nossos próprios aprendizados. Às vezes a gente dá uma opinião até achando que é exagero, Quando uma pessoa está passando por um processo e ali que exagero passar por isso, Mas não é exagero. Cada um sabe o que passa, cada um sabe qual que são suas dores, suas vitórias, Então a gente não pode achar que a pessoa está exagerando ou até mesmo está sendo egoísta, não está dando importância, Cada um segue o seu caminho. Esse processo, de desenvolvimento humano, ele é muito especial, porque além de você passar a não se importar com os julgamentos, parar de se comparar com o outro, você tem certeza dentro de você de onde você quer chegar. Então você passa a agir e seguir o seu propósito, independente do que possa acontecer das pessoas que estão na sua vida, se você tem dinheiro, se não tem, se você já tem pessoas certas que estão ao seu lado, se você está na casa certa, no lugar certo, nada disso importa, porque o que importa é a certeza que você tem de onde você quer chegar. Então, desenvolver quer dizer que a gente vai estar sempre em constante busca e evolução. Mas não é uma busca onde você vai se cobrar e vai estar sempre procurando algo, Você vai estar na busca, na verdade, de
do caminho e não de eu vou ser tal coisa, tal pessoa e aí eu tô buscando o que eu vou ser ainda porque eu não sei. Igual aquele momento que a gente vai fazer faculdade, né? Que a gente fica buscando nossas habilidades para acertar ali no curso. Então, na verdade, quando a gente vai se desenvolver, a gente não fica buscando algo como se a gente tivesse uma linha de chegada. O desenvolvimento humano, o que a gente faz é buscar caminhos, estratégias, planejamento, para que a gente siga um caminho muito mais coerente. E quando aparecerem os obstáculos, a gente também vai ter força para superar. Não tem problema a gente sentir angústia, medo, tudo isso nos dá coragem, a gente só não pode potencializar essas dores. Tem que aprender a superar tudo isso muito mais fácil. Quando a gente diz, olha, eu vou falar do meu propósito. O meu propósito é transformar a minha vida e a vida do próximo através do amor próprio, empoderamento, criatividade, inovação e paz interior. Quando a gente fala de ser humano, eu não acredito que a gente consegue distanciar negócios e família, negócios e relacionamento amoroso, tudo é um só, nós somos um só. Do jeito que a gente cresce no trabalho, a gente também cresce dentro da nossa casa. Então, nesse caso, quando eu digo que esse é o meu propósito, eu fico buscando os melhores caminhos para isso, mas nem sempre eu acerto. Nós somos seres imperfeitos, então quando a gente vai procurar esses caminhos, às vezes a gente olha e diz, meu Deus, olha que erro, olha que perda, né? Hoje eu acordei com um sentimento, uma palavra muito forte, que são perdas, como lidar com essas perdas, né? Porque quando a gente olha tudo isso, a gente vê que nós somos imperfeitos e daí a gente vai para um momento de auto-julgamento, de comparação. E esse não é o caminho. Quando a gente observa que estamos numa jornada de evolução, a gente se perdoa e segue em frente porque a gente tomou uma decisão errada. Mas como assim errada? É através desses desafios, que eu troco sempre a palavra erro por desafio, que a gente cresce e se torna uma pessoa melhor. São através desses desafios que a gente encontra as pessoas e novos caminhos muito melhores do que antes, mas nem sempre o caminho é tão simples assim. Então a gente precisa ir para uma jornada de conhecimento, de desenvolvimento. Também precisamos ir para uma jornada muito mais fluida, muito mais conectada com a nossa espiritualidade. Como que a gente separa? A espiritualidade aqui não falo sobre religião, e sim a gente cuidar da nossa alma. Espiritualidade é o cuidado com a nossa alma, com o nosso ser, com o nosso coração. Então, no momento em que a gente se desenvolve, no momento que a gente segue um caminho de conhecimento, a gente sempre tem que pensar nessa jornada de evolução como uma bênção e não comparando erros, nem potencializando os erros, e sim a gente agradece, procura uma saída para ele, para a gente não repetir. O maior problema do erro é quando a gente permanece nele, é quando a gente não sai do lugar do erro, a gente fica ali preso. E na verdade a gente tem que pensar como um desafio, e desafio tem solução, a gente supera. A gente supera com certeza o desafio. Agora, quando a gente vai pro erro, a gente fica se julgando um tempão, se auto-julgando, e esquece de crescer e de evoluir, né? A prática do perdão, ela começa dentro de você. Às vezes, quando eu passo por algum processo que eu vejo que eu não estou me perdoando, não estou perdoando o próximo, eu me recolho no meu silêncio, na minha respiração, na minha meditação, para que eu consiga seguir um caminho muito mais leve e fluido, né? Eu tenho duas inspirações hoje aqui para vocês. Uma delas é de uma grande amiga minha que eu encontrei nessa jornada de desenvolvimento humano. Nós fomos para um projeto de um dos grandes mestres aí do desenvolvimento humano, foi em São Paulo. A gente sentava todas as terças-feiras com o Murilo Gun, a Dani de Maria Gun, a esposa dele, e vários outros mentores, onde a gente ficava meditando e falando de desenvolvimento humano. Uma troca de experiência realmente. E daí,
quando a gente estava nesse processo, eu conheci a Nayana. A Nayana, ela tem uma startup incrível, gigante, promissora, uma EdTech, no setor de educação. A gente se encontrou e eu sempre fui pra casa dela, ela foi pra minha casa, na verdade, sempre esteve na minha casa, a gente sempre tomou nossos cafés, sempre se encontrou, e ela estava num processo desafiador. E eu não sei se vocês sabem, eu fui pra Brasília em 2019, quando eu saí de uma grande multinacional que é a Dexcom. Eu fui morar em Brasília para presidir uma EdTech, que era a Edu Futuro, uma grande EdTech. Já tinha mais de 4 anos de mercado, livros, contatos com editora, tinha tudo pronto, né? Entregas da solução já tinha sido validada várias vezes, grandes líderes ali na frente, né, da startup, da empresa. E daí, quando... Só um minutinho, gente, que eu vou ter que silenciar. Voltei, né? Muito obrigada para vocês que estão chegando, muito obrigada. O Instagram demora um pouquinho para entregar, eu já estava falando, mas bem-vindos. Então, quando eu fui presidir essa empresa, que já era liderada por grandes nomes, grandes pessoas, grandes mestres, doutores da educação, eu tive uma experiência muito forte, intensa ali, né, da gente tomar várias decisões estratégicas. E eu tinha saído do mercado de construção civil, que eu já estava há 6 anos, no grupo Dexco, que é dono da marca Deca, Hydra, Ceusa, Portinari, Duraflor, Castelato, várias empresas, várias marcas. E eu estava na área de inovação, então eu passo a ir para a área de estratégia de inovação muito mais forte quando eu vou para a EdTech, né? Porque lá na Dexco a gente tinha times, tinha equipes, e lá na EdTech a gente sabe que é muito mais reduzido. E então eu aprendi bastante sobre o mercado da educação, e logo depois eu virei subsecretária de infraestrutura de projetos educacionais lá em Brasília, no Distrito Federal. Então eu aprendi bastante sobre esse mundo de educação. Hoje a minha startup, Você Inova, ela é focada em inovação e desenvolvimento humano, justamente por causa das minhas experiências, onde eu sempre também dei aula na favela, na comunidade, sempre tive projetos sociais, também já dei aula em universidades e tudo mais. Então é um tema que não tem como a gente separar. Quando a gente fala de inovação, não separa a educação e desenvolvimento humano, nem muito menos a sustentabilidade. É tudo o futuro da humanidade, né? Então, quando eu fui presidir, eu aprendi muito e encontrei com Nayana, né, nessa jornada da vida em 2022. E a gente seguiu uma amizade muito bonita, e ela tem uma EdTech parecida, compatível com a que eu presidi, né? E nesse processo eu dei algumas dicas do que não fazer, né? E do que pode fazer, do que pode ser feito, mas cada um tem sua história. E aí, nesse processo todo de jornada da educação e tudo mais, ela virou uma grande amiga. E nessa amizade toda, o que a gente mais focou foi nas relações humanas, né? Onde ela é uma pessoa, ela preside uma startup, o Imagina Ser, focada em educação, no futuro da humanidade. Eu tenho Você Inova, que foca no futuro da humanidade, inovação e desenvolvimento humano, que são as mentorias, a consultoria, a terapia integrativa, né? Que eu lidero aqui na minha empresa, e acredito muito na transformação através da alma, do nosso ser. E um belo dia eu falei que ia embora de São Paulo, mas que eu iria só mudar de residência. Eu nunca vou deixar São Paulo, Brasília, que faz parte da minha trajetória. Mas Aracaju é minha terra natal e já estava na hora de voltar. Eu já tentei voltar algumas vezes e tudo mais. E aí ela me deu esse presente que eu vou mostrar pra vocês, que é essa xícarazinha aqui, cheia de corações, estão vendo? Eu tomo muito café, adoro café. E ela me deu essa xícara aqui para eu tomar meu cafezinho, onde ela disse o seguinte: Gabi, eu vou te dar essa xícara para você lembrar sempre da nossa amizade. Isso foi agora, gente, em abril de 2024. E você fazer só as lives tomando café com ela, porque ela vai transmitir amor. Ela tem vários corações e você é puro amor.
E falar disso me emociona bastante. Capaz que eu chore aqui, que vocês sabem que eu sou bastante emocionada com tudo isso. E aí, ela disse, você vai fazer suas lives com essa xícara. E toda vez que eu vou fazer a live, ou estou com a xícara ou penso nela. Falei, nossa, era a hora de pegar a xícara que Nayana me deu, né? Porque às vezes a gente nessa jornada de desenvolvimento humano, que é o tema da nossa live hoje, a gente não se enxerga. Não enxerga nosso crescimento, a gente acha que foi obrigação, ou a gente acha que faz parte, né? Mas a gente não valoriza a nossa coragem, a nossa jornada. E por muitas vezes algumas pessoas vêm me dizer assim, você é inspiração na criatividade, você é inspiração, eu falo, nossa gente, tem tanta gente maior e melhor do que eu no mundo, né? Você é inspiração para mulheres, eu falo, nossa, mas eu sou uma mulher tão pra frente, tão livre, solta, eu não fico fazendo um processo de ser a inspiração para as mulheres, nem da criatividade, eu simplesmente sou eu. E daí foi quando eu escrevi outras metodologias para você Inova, para entregar aqui para os meus clientes sobre isso, que eu sou referência em algumas coisas simplesmente por ser eu mesma. E isso é um processo de desenvolvimento humano e de autoconhecimento. Eu sei quem sou, é difícil a pessoa ir me desestruturar, né? É difícil uma pessoa falar comigo e aquilo me incomodar, porque eu me autoconheço. Pode acontecer, mas assim, é difícil, eu falo. Ou então na hora até eu penso, depois eu digo, é só uma opinião, às vezes a pessoa tá até falando mais dela, né? Isso para as coisas boas e para as coisas desafiadoras também. Então eu lembrei, né, desse processo, porque outro dia ela falou que eu tava muito silenciosa, né, essa grande amiga minha, e aí eu disse, não, eu tô aqui, manda um áudio, liga, faz qualquer coisa, eu adoro falar, então se mandar várias mensagens, áudios, ligação, eu adoro, gente, adoro, pode mandar até porque sou mentor e terapeuta integrativa, então eu tenho esse servir, né, de ouvir as pessoas, e também gosto de ser ouvida, então tudo que a gente quer, a gente deve oferecer, né? E aí nesse processo, ela mandou uma mensagem assim, um áudio. Você é inspiração para nós mulheres pela sua autenticidade, pela sua beleza, pela sua coragem de se mostrar do jeito que você tá. Pode ser se mostrar da forma que for. Você se mostra como uma grande amiga, você se mostra como uma pessoa amorosa, mas ao mesmo tempo você mostra uma personalidade forte, decidida. Você é inspiração da coragem que você tem de dizer, vou dar a volta por cima agora, isso tá errado, vamos fazer, vamos resolver, né? Então ela falou, você é inspiração demais, você é linda. Continua mostrando isso pra gente. E eu falei, meu Deus, uma mulher que é presidente de uma startup de educação, que tem uma história de vida tão linda, tão incrível, assim, de crescimento. Ela tá dando muito certo nos projetos, crescendo cada vez mais, escalando. Ela não tá pequena, ela tá grande, né? E aí ela diz isso de mim, né? Que honra. Então hoje, quando foi a escolha de vocês, foi falar sobre desenvolvimento humano, eu falei assim, nossa, eu vou pegar a xícara que Nayana me deu, de corações, que ela disse, olha, quando você for entrar na live, você sempre vai estar tomando seu cafezinho na xícara aqui de corações, pra você mostrar esse amor todo que você tem dentro de você pro mundo. Então eu honro muito essa amizade e várias amizades. Boa tarde, meus amores. Boa noite, Wagner, prazer você aqui. Boa noite não, né? Boa tarde. E boa tarde, Merinha, minha madrinha, minha Dinda querida, que já deve estar essa hora lá com o nosso bebê, com o meu sobrinho, lá em Salvador, que dá tanto amor para nossa família. Você é muito especial. Gratidão por estar aqui. Milena, maravilhosa. Martinha, minha flor linda. Aniversário de Marta ontem, né? Parabéns aqui em público. E então, nessa jornada toda de desenvolvimento humano, a gente encontra pessoas que dizem tanto processos desafiadores para nós, mas também pessoas que dizem coisas muito boas, né? Que nos elevam. Às vezes a gente se esquece, gente, de se amar
se esquece do nosso auto-amor, se esquece de ser feliz durante a jornada. Um belo dia eu fiz uma pesquisa sobre quem eu sou aos olhos do outro, e a gente tem que ter muita coragem para fazer isso, né? Você perguntar e aceitar as respostas das pessoas. E o que mais veio na mensagem final para mim das pessoas que eu pedi foi que eu consigo transformar os desafios em oportunidades. Inclusive, meus ex-diretores, meus ex-chefes responderam isso. Eu achei, assim, impecável ler isso. Eu me emocionei muito. Transformar desafios em oportunidades só transforma quem se autoconhece, sabe quem é e onde quer chegar, né? A gente não fica só ali na limitação da dor, e sim buscando o crescimento. Então, vou contar aqui para vocês o meu processo, para quem não me conhece, para quem conhece, relembrar. E eu espero que inspire vocês em alguma coisa ou faça uma reflexão, né? Eu sou formada em administração. Eu tenho 4 MBAs, 2 MBAs e 2 pós em estratégia empresarial, gestão de projetos, inovação e liderança do futuro. E daí tenho mestrado em desenvolvimento humano. Hoje eu estou na pós de terapia integrativa e tenho todas as especializações no Reiki, no Karuna-ki, que é uma modalidade do Reiki focada mais em mulheres, e na compaixão e no perdão. São novos símbolos que o Reiki traz. Uma atualização até, né, do que a gente vem estudando há centenas e milhares de anos. Radiestesia radiônica, que é quando a gente tem os gráficos, né, desenvolvidos para que a gente consiga captar as energias, né, do universo e a gente consiga destravar algumas coisas da nossa vida. São ajudas, né, que a gente tem da espiritualidade para a gente destravar a nossa vida e ir para o processo de desenvolvimento humano e de conhecimento, de autoconhecimento. E também tenho o Intuitive Healing, o Theta Healing. Todas essas terapias e essa pós atual e também de terapia integrativa e de nova medicina germânica me levam a conhecer melhor o ser humano. E é por isso que existem todos esses estudos. Isso é um processo de autoconhecimento. Porque cada vez mais que eu ia estudando a inovação, a criatividade, eu chegava no lugar de... eu ainda preciso entender isso aqui, né? Preciso entender aquilo, sem buscar a perfeição ou ser a maior do planeta naquele tema, né? Eu acho que juntando tudo eu sou muito melhor do que quando eu tinha um caminho de gestão de projetos somente, que já é muito grande. Quando a gente conhece as pessoas através dos projetos e das metodologias ágeis. Então, eu fui indo para o processo de inovação, criatividade e desenvolvimento humano para que eu conhecesse melhor o humano, a nova era e o porquê acontecem algumas coisas. A imperfeição nos acompanha como ser humano, mas a gente pode ser melhor e pode fazer algo melhor todos os dias por nós. E um desses processos é o conhecimento dos nossos estudos, né? O nosso empoderamento. Quando alguém hoje vem me dizer algumas coisas, eu reflito se aquilo realmente é um processo meu ou da outra pessoa. Então é difícil as pessoas me tirarem do eixo no julgamento, de dizer você isso e aquilo. Não sei se eu sou, não. Ou sou, né? E você convive comigo, que bom. Que bom que você tá aqui para conviver comigo e me entender, né? Mas tá sendo um processo muito rico de conhecimento, quando eu entrei muito mais aí nos últimos 7 anos no mundo do desenvolvimento humano através das terapias integrativas, onde eu muitas vezes agrego nas mentorias de negócio e de carreira e pessoal, e também nas consultorias, né? A gente consegue inclusive dizer se aquele cliente vale a pena ou não. Porque se você está levando uma jornada e o cliente vai dizer o que você tem que fazer, sendo que você está no lugar de mostrar para ele novos caminhos, como é meu caso, como mentora, terapeuta e consultora, acho que aí eu estou no lugar errado.
Se eu vou guiar ou dar alguns caminhos e oportunidades e estratégias para aquele cliente e ele vai me dar aula, né, do que fazer ou dizer como eu tenho que fazer, então ele não me admira e não me respeita o suficiente. Isso é o autoconhecimento. Eu só sei disso porque eu me autoconheço e eu sei quem sou, né? Eu tenho muito conhecimento e muita experiência. Não é só ter o conhecimento, é ter experiência, né? Ter estudos, saber, já ter vivido, né? O quanto é importante a gente já ter vivido algumas coisas para que a gente possa se colocar no lugar do outro. Então o processo de desenvolvimento humano, ele é muito especial, nos faz evoluir e seguir caminhos inimagináveis, né? Esse é um tema muito especial até mesmo para minha jornada de empresária e empreendedora. Agora eu vou trazer a segunda insight aqui para vocês, que eu já falei o primeiro, que é uma música que ela sempre vem aparecendo para mim e eu não clicava. É uma música cantada por Caetano, nessa versão que aparece para mim, inclusive aqui no Instagram. E aí eu fui ler a música ontem, quando eu fui escrever aqui no meu Instagram qual o tema da live de amanhã, meio-dia, tal, que eu sempre escrevo aqui pra vocês. E eu fui fazer um post sobre a minha família, o fim de semana que a gente passou juntos na casa do meu tio, que é o aniversário do meu tio, do meu irmão, então tava ali um processo de desenvolvimento humano, de criatividade, tudo junto, né? E aí eu fui ler a música, me emocionei muito e eu vou ler ela pra vocês. Eu já escrevi aqui nos stories, ela tá em texto, mas eu vou ler para que a gente encerre aqui esse momento e essa live com muita inspiração. Bem-vinda, Rafa, Juliana, Malu, Adriana, Matheus, bem-vindos. Ai, meu amor, te amo também, minha florzinha linda, nossa Maluzinha, minha sobrinha perfeita, maravilhosa, tão parecida comigo. E tão dócil, tão amorosa. Vamos lá. Ela sabe que eu tô dando eu te amo aqui pra ela ao vivo, né? Te amo, minha Lulu. Vou ler aqui pra vocês. O nome da música é Tão Bom. É de Luiz Caldas. O compositor é o cantor e compositor Luiz Caldas. É tão bom quando a gente se entrega à beleza. Se sente em total realeza com a natureza e o amor. É tão bom quando cicatriza uma ferida, abrindo as portas da vida, para um beija-flor te beijar. É tão bom quando a gente tem fé e acredita que existe uma vida bonita com quem cultiva uma flor. É tão bom não se desesperar com besteiras, nem levar a sério as asneiras que algum ser humano tramou. É tão bom ir colando os pedaços da vida e sentir toda a ira incontida que teima em queimar todo o ser. E esquecer toda a mágoa que molhou teus olhos, saber que no fundo unicórnios, pavões e mistérios no ser há. É tão bom quando a gente se entrega à beleza, se sente em total realeza com a natureza e o amor. Gente, que mensagem linda eu vou deixar aqui para vocês. Eu me coloco no lugar de ouvir essa música, de sentir essa energia e de sentir gratidão pela composição do Luiz Caldas, pela voz do Caetano Veloso, por todos esses seres que trazem um pouco de paz para nossas vidas e reflexões tão altruístas, tão incríveis para nossa jornada aqui na Terra, né? Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês sobre desenvolvimento humano nesse momento Você Inova. Tem uma novidade que eu vou ter um evento dia 28 de setembro, das 13 às 18, em Aracaju. Será uma vivência focada em empreendedorismo feminino, no sagrado feminino. Mas qualquer pessoa pode participar, independente da idade, sabendo que nosso foco será em mulheres.
mas fiquem à vontade, porque a mulher é o todo, a mulher é tudo, a mulher é a natureza, é a terra. A gente recebe as sementes para germinar nesse mundo. Então não tem como a gente separar nada, a gente une, a gente cocria, nós somos a fertilidade, a fecundação do mundo. E eu vou falar desses temas e conto com vocês. Em breve a gente tem lives aqui com as empreendedoras que vão participar e vão divulgar seus negócios, porque juntas somos mais fortes e juntos somos mais fortes. O quanto a gente precisa do sagrado masculino ao nosso lado, dando as mãos para nós. Sabemos que nós temos os dois, sagrado feminino e sagrado masculino. A gente só precisa unir, equilibrar. Quando uma mulher está muito no masculino, nós estamos em desafio constante, né? Nós estamos ali sem saber onde a gente está e o que fazer. Quando a gente está com o feminino também muito aflorado, né, 80% ali feminino, a gente também fica em desequilíbrio, muito emocional, sofrendo, na dor. Então tudo em equilíbrio é que vale a pena, é onde a gente segue uma jornada de desenvolvimento, de autoconhecimento, é quando a gente segue a nossa missão e o nosso propósito aqui na Terra. Contem comigo, com você Nova. Vou deixar a última frase aqui para vocês dessa música linda de Luiz Caldas. Rafinha, obrigada. Matheus, pelos comentários. É tão bom quando a gente se entrega à beleza, se sente em total realeza com a natureza e com amor. Uma frase tão linda do Sagrado Feminino, né? Muito obrigada. Fiquem por dentro de todas as novidades acessando aqui meus perfis, me seguindo e também falando comigo através do direct. Tire suas dúvidas, fiquem à vontade. Nós temos muita história para contar juntos, nós temos muito o que fazer para o ser humano, para a nossa família, para a sociedade, e eu conto com vocês. Gratidão, um beijo com amor sempre, Gabi.